Obrigada, seu Nelson. Eu vinha nos trabalhos de tratamento espiritual. Eles disseram, então reencarna e vem estudar e trabalhar. Boa noite a todos, bem-vindos. Hoje nós temos um convite feito pela Federação Espírita Brasileira a todas as federativas estaduais, porque essa casa faz parte do movimento espírita. Para aqueles que estão chegando na casa espírita, doutrina espírita é esse corpo filosófico com bases científicas e religiosas ou éticas, né, que tem a sua estrutura nas obras principais publicadas por Allan Kardec no século XIX. E o movimento federativo é esse movimento que nós fazemos para a divulgação da doutrina espírita, realizado por nós, meros mortais, né? Então, essa casa espírita, aos seus 109 anos, o seu início nós éramos a Federação Espírita Catarinense, depois ela se transformou em Associação Espírita Fé e Caridade. Então nós fazemos parte desse movimento, vários trabalhadores dessa casa estão, inclusive, dentro desse movimento, liderando, coordenando inúmeras atividades. E foi feito o pedido, então, que todas as casas espíritas do Brasil, no mês de agosto, divulgassem a obra O Céu e o Inferno, que é a quarta obra publicada por Allan Kardec lá no século XIX. Aí nós ficamos pensando, algo que o senhor Nelson falou aqui, que a casa espírita é para acolher os nossos corações, aquecer os nossos corações. E quando nós escolhemos os temas para as palestras, é um cuidado que nós sempre temos, a relevância desse tema para nós que viemos nas reuniões doutrinárias, para as nossas problemáticas do dia a dia. Aquecer o coração, aquecer nossas almas, muitas vezes sentindo o gelo da vida, né? Das dificuldades da vida, íntimas, de relacionamento, as dificuldades da sociedade que nós estamos inseridos. E eu estou algumas semanas com esse tema e foi esse questionamento que me veio. Qual a relevância desse livro, dos assuntos que ele aborda aqui, para as minhas problemáticas do dia a dia? Será que ele é útil ou não? Esse livro, ele é o único livro da codificação que tem um subtítulo. E Allan Kardec colocou assim: O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Aí a primeira pergunta: conhecer a justiça divina à luz da doutrina espírita é importante para as nossas problemáticas de meros mortais? De pessoas encarnadas aqui na Terra? Não é um tema frequente na nossa vida? Ligamos a TV e perguntamos: onde está a justiça divina de acontecer um negócio desse? Alguém nos trai, a gente não fala onde está a justiça de Deus. Nasce uma criança totalmente problemática, defeituosa, a gente não pergunta aonde está a justiça divina? E esse livro fala justamente disso. A justiça divina, segundo o Espiritismo, exame comparado das doutrinas, das outras doutrinas filosóficas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, traduzindo, a morte. Esse livro vai explicar para nós a visão da doutrina espírita da morte. Esse assunto é importante para nós ou não? A gente não gosta, mas ele é fato. Nasceu, já se prepara que em algum momento a gente vai morrer. Então, é um livro importante. Sobre as penalidades e recompensas futuras. Bem, esse livro aqui fala que existe vida após a morte. Como é que é a morte e como é que é o lado de lá. Então, é interessante a gente saber como que é essa vida. Quando se fala de justiça, se fala de penas, de compensações. Então, o que eu estou fazendo aqui? Como eu estou fazendo? Vai repercutir nessa vida do lado de lá. E aqui vai falar. Código Penal da Vida Futura. 33 tópicos. É importante nós lermos essa obra e conhecermos? Eu acho que é, né?
Se a gente quer chegar bem do lado de lá, de bem com a lei, do lado de lá, é justo nós conhecermos desde hoje como funciona esse Código Penal. Fala também sobre os anjos e demônios. Anjos, demônios? É importante saber isso? É. Muitas pessoas, muitos de nós, encarnados ou desencarnados, ainda tememos, por exemplo, os demônios. E este livro vai explicar, existe demônios? Como ele é? Como se processa? Muitos de nós também ficamos ancorados nos anjos, né? Aquela pessoa que publicamente paga os impostos, faz caridade, a gente é um anjo que vai para o céu. Existe? Será que existe? Não existe? Para ser anjo, quais são as coordenadas? Quais são as premissas? E esse livro vai tratar. Ele faz um comparativo com as filosofias desde então, principalmente com a teologia católica, e faz a comparação com o que os espíritos trouxeram de nós acerca destes temas. E é importante também porque nós vemos muitas pessoas com medo, principalmente da figura do demônio. E muitas outras tantas pessoas se usufruindo disso para dominar, para impor medo às pessoas. E vai, garanto para vocês, por terra, determinadas ideias que nós temos sobre este assunto. E por fim, seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. A segunda parte desse livro, ele vai trazer, eu acho que são 68 conversas que Allan Kardec tem com os espíritos na Sociedade Espírita de Paris. É o único livro espírita onde se evoca os espíritos. Vou dar um exemplo, né? Lá, suponhamos que nós estávamos lá, o seu Nelson era uma figura conhecida da época e Allan Kardec evoca: venha Nelson, venha falar conosco. E este espírito vinha, ou por conta própria, ou trazida pela equipe que coordenava estes trabalhos no mundo espiritual. Por que nós falamos única obra espírita onde se evocava os espíritos? A evocação, chamar um espírito, alguém que já morreu, para conversar conosco, não é errado, mas nós não devemos fazê-lo. Por quê? Nós não temos condições, principalmente morais, para arcar com um ambiente psíquico propício para que isso aconteça de forma segura. Porque os charlatões, os vigaristas que existem aqui morrem e vão para o lado de lá. Então, quando nós forçamos chamar alguém do lado de lá, nós temos um risco sério de sermos enganados por espíritos que se passam por essas pessoas. Por isso que nós não fazemos nas casas espíritas sérias. Nas casas que estudam a doutrina espírita e conhecem, a gente não faz. E Chico, de uma forma muito extraordinária, traduziu bem para nós. O telefone só toca do lado de lá para cá, para que tenhamos essa segurança. Mas essa obra aconteceu porque era Allan Kardec e era necessário para estudo para nos deixar essa obra. Então são 68 indivíduos de vários tipos que Allan Kardec, ou às vezes ele lia no jornal, suicida, ele evocava, às vezes eram pessoas totalmente desconhecidas, mas pela história, pelo histórico, ele evocava para conversar. E são perguntas e respostas, é uma delícia ler. Kardec perguntando sobre como foi o momento da morte e como que é a vida deles do lado de lá, de acordo com como viveram aqui. Eu faço a pergunta de novo, isso é importante para nós ou não? Quando nós vamos viajar para um país diferente, a gente não pesquisa como as pessoas se vestem, se comportam, o dinheiro, como nós temos que nos... Né, Lili? A Lili teve agora num lugar bem diferente, né, Lili? A Lili teve que ter comportamentos, atitudes que eram importantes para aquele local. Se ela não fizesse, ela poderia ter problemas, ou não se encaixaria. Ou às vezes a gente pesquisa de um lugar, esse lugar eu não gosto. Não gosto da comida, não gosto do clima, não gosto da cultura, eu nem vou, né? Então, nós vamos para algum lugar. Não é melhor nós sabermos, pesquisarmos,
e daí nos adaptarmos, irmos nos preparando para a chegada. Então essas conversas vai nos dando ideia. Allan Kardec, como pedagogo que é, ele era muito didático. Então ele dividiu esse livro na primeira parte e segunda parte. A primeira parte é o porvir e o nada, que eu vou dar um pequeno spoiler porque o Alex Matt se comprometeu de nos trazer para nós no mês que vem, numa segunda-feira, esse tema, o porvir e o nada. Porque até o final do ano, nós vamos trazendo partes desses livros para que vocês possam ir conhecendo. Então, em setembro, a Adriana Dada vai vir falar para nós aqui a história de um destes espíritos, bem interessante, que é o espírito que está entediado há 180 anos no mundo espiritual. E achamos oportuno esse tema porque tá assim de gente que vive dizendo que está entediada da vida. Então achei interessante, né? Nós sabermos o que acontece com o sujeito que era entediado desde aqui e continua entediado no mundo espiritual. Então, o porvir e o nada, o temor da morte. Quem aqui não tem medo de morrer? Pouco, mais ou menos, ou muito, todo mundo tem. Nós que já conhecemos um pouco do mundo espiritual, a gente diz, eu não tenho medo de morrer, mas tenho medo de onde que eu vou parar. É a mesma coisa. Vai confundir, dá problema do mesmo jeito. E ele vai tratar aqui, inclusive, ele tem um capítulo que ele vai falar por que que o espírita não teme a morte. E dá justificativas. O céu. O que é o céu na visão espírita? O que é o inferno na visão espírita? Comparando desde lá da mitologia grega. E é importante porque nós vamos entender que muitos desses mitos foram transferidos para a nossa filosofia, para a nossa religião, e está aqui, arraigado dentro de nós. Mitos, crendices, que às vezes dificultam a nossa vida aqui, e a nossa chegada do lado de lá. Então ele faz a comparação para que nós possamos compreender. A doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. De novo, a palavra demônio. E no último capítulo da primeira parte, da proibição de evocar os mortos, que é atual, porque muitas religiões criticam o espiritismo porque nós conversamos com os mortos. Somos criticados, ditos que nós trabalhamos com os demônios. E muitas pessoas ainda têm medo de vir à casa espírita por isso. E aqui ele vai explicar por que Moisés proibiu conversar com os mortos. Mas essa proibição não é como nós traduzimos hoje em dia. Moisés botou ordem na casa porque estava uma bagunça danada, né? Então ele vai explicar, e daí nós lendo isso, nós vamos até poder ensinar as pessoas que é um pensamento equivocado, que o que nós fazemos aqui é algo sério, que é da lei de Deus e etc. A segunda parte, que é dessa conversa com os espíritos, nós só vamos citar rapidinho aqui. Ele começa falando do passamento. Vocês sabem o que é passamento? Eu tive que olhar no dicionário a primeira vez, não sabia. É a morte. O passamento, é uma palavra antiga, mas é o momento da morte. O que acontece conosco nesses instantes em que nós deixamos o corpo físico e antes de nos darmos conta deste mundo, é muito interessante. Porque Kardec já tinha falado no Livro dos Espíritos que morrer é uma coisa e desencarnar é outra. A morte do corpo físico às vezes é fulminante, mas o sair da matéria, o nosso pensamento pode levar horas, dias e anos. Não é importante a gente dar uma olhadinha nisso? Aí ele começa a falar, ele classificou as pessoas que chegavam do lado de lá. Cada grupo desse tem algumas conversas. Os espíritos felizes. Nelson, como é que você está aí? Estou muito feliz. Por que você está feliz? Porque eu estou fazendo isso. Nelson, o que você fez para estar junto dos espíritos felizes? Aí eles conversam.
Fui caridoso, fui paciente, fui persistente, dedicado e cheguei. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, os suicidas, belíssimas essas conversas, várias formas, homens, mulheres, jovens, idosos, que saíram da vida antes do programado. Qual foi a sua chegada? O desgosto da vida levou eles a sair antes. O que acontece conosco? E o mais surpreendente é que todos eles falam a mesma coisa. Não importa o motivo, como. A grande decepção daqueles que cometem o suicídio quando chegam de lá é qual? O que vocês acham? A vida continua. Vivinho da Silva. Se beliscar, dói. Agravado, né? O seu sofrimento agrava do lado de lá por essa decepção. Que aquele desgosto, aquela dor que o levou a tal ato, ela continua muito mais intensa e agravada, porque a vida continua com inúmeras surpresas, com inúmeros contatos. Então aqui é interessante, é oportuno nós lermos a história destes irmãos. Os criminosos arrependidos. O que tem a ver? Eu não sou criminosa. Mas nós padecemos de algo chamado julgamento. A gente julga, não adianta. Piscou, a gente está julgando. Principalmente na televisão, a gente vê esses criminosos que são criminosos, mas não são presos. Não acontece nada com eles. Né? O que grande parte da sociedade pensa? Infelizmente, ainda muitos espíritas, porque não leram aqui, não conhecem a doutrina, tem que morrer. Pena de morte. Pena de morte não adianta, porque o indivíduo continua vivo, muito mais atuante às vezes. Os seus atos criminosos, às vezes, terão um grande alcance nas mentes dos encarnados desavisados. Então, matar o criminoso não adianta. Mas não tem justiça. Aqui, vendo a conversa de Kardec com os criminosos, nós vamos ver a beleza da justiça divina atuando sobre esses indivíduos. Então, nós não somos mais criminosos. Já fomos, não somos mais. Mas, lendo as conversas aqui, o nosso coração vai se acalmar, asserenar e compreender que a lei de Deus, ela nem tarda e nem falha. Ela é o momento certo, da forma certa, que muitas vezes nós não compreendemos. Porque nós não queremos a justiça para o outro, nós queremos o quê? A punição. E Deus não pune, Deus educa, através da sua lei de justiça. Então a gente está muito longe de compreender. Mas aqui com a conversa a gente vai vendo, nossa, ele fez isso, olha o que já está acontecendo com ele. Né? Na sequência, os espíritos endurecidos ainda, que estão do lado de lá, fizeram errado e continuam dizendo que estão errado. E muitas dessas conversas, no final, o espírito de São Luís, né, vem conversar com a Kardec e explicar a situação embaraçosa e perturbadora que este indivíduo que acha que ainda está certo se encontra. E por fim, as expiações terrestres. Alguns de vocês receberam, não tinha para todo mundo, o céu e o inferno, as expiações terrestres. Um caso aqui que eu até vou publicamente convidar a Ana Carla para preparar uma palestra para nós. Não tem como dizer não. Né? As expiações terrestres, indivíduos que cometeram os delitos e estão aqui ou passaram provas muito difíceis, retornaram ao corpo, ao mundo espiritual e vêm conversar com Allan Kardec. Olha, eu passei isso, porque eu fiz isso e agora retornei ao corpo físico, ao mundo espiritual completo e compreendi o porquê dessas expiações terrestres. Então esse aqui é o livro, basicamente, né? Mas a pergunta de novo, agora para vocês acham que é importante conhecer esse livro? Acho que é. Nós temos 3 obras
para doar, para quem tiver interesse. Temos também para emprestar na biblioteca, para quem tiver interesse. Como complemento, nós gostaríamos de apresentar a vocês essas duas obras do Richard Simonetti, dos anos 80. Ele pega a segunda parte desse livro com as histórias e ele faz comentários de uma forma leve, mas concisa, trazendo esclarecimento. E essa obra é de Emmanuel, Justiça Divina. Chico Xavier participava da Comunhão Espírita Mineira, ou de Ubiraba, não lembro agora, me fugiu o nome do Centro Espírita. Foram 82 sessões que eles estudaram sobre este livro, e daí o Espírito de Emmanuel trazia mensagens, partes deste livro aqui. E ele foi escrito em 1962. E eu queria ler só um trechinho da introdução de Emmanuel, que ele fala assim: a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. É urgente desse modo que os seus tripulantes felizes não se percam nos conflitos palavrosos e nas divagações estéreis. Nós não estamos aqui para medir intelectualidade, grau de conhecimento, debater. Não, é acolher. Trabalhemos acendendo fachos de raciocínio para os que se debatem nas sombras. Então, o que a gente fala aqui, a obra espírita, não é para a gente ficar sabendo mais que os outros. É para a gente iluminar, esclarecer a nossa caminhada e, consequentemente, aqueles que estão próximos de nós, com simplicidade, com acolhimento e com amor. É dever nós, pelo muito que nós recebemos aqui, compartilhar com aqueles que ainda não conseguem aqui adentrar. Então, essas duas obras ajudam. Não é só ler essas aqui, ela é essa e junta com essas aqui. E na introdução, prefácio dessa obra aqui, não está escrito, ele tirou um trechinho da obra O Céu e o Inferno. Eu vou ler um pedacinho para vocês. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. Por isso que ela é importante para nós. A vida futura deixa de ser uma hipótese para se tornar uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Observação do quê? Destes que moram lá e vieram falar o que aconteceu com eles. Ergue-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo seu esforço. São os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, da felicidade até a desgraça. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos últimos momentos da Terra. Essa é a nossa meta. Não importa como a gente estiver morrendo, a gente ficar calmo. Já não é só a esperança, mas a certeza que nos conforta. Algo que o Sr. Nelson sempre nos lembra, né? Não é que eu sei, eu creio. Não é que eu creio, eu sei. Eu sei que a vida continua. Eu sei que eu vou continuar vivo. Eu sei do que me aguarda lá. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e aguardam com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestade. Tá chovendo, tá nublado, vários dias, mas você sabe que o sol tá lá. Assim é o espírito em relação à morte, em relação ao nosso contato com o mundo espiritual. E por fim, a última reflexão é da introdução do livro Libertação, uma obra do espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel escreve a introdução, e ele resgata uma história que dizem que é uma lenda egípcia, que ele intitula O Peixinho. Conta-se que um peixinho morava num lago de uma linda mansão, um lago perfeito, cheio de flores, situado de árvores, os peixinhos multicoloridos, sempre recebiam a sua comidinha, o sol, a chuva, perfeito. Mas tinha um peixinho ali que ele não queria algo mais. Será que existe algo do que isso aqui? E o peixinho era curioso,
pra lá, pra cá, até que ele viu um negocinho redondo com os negocinhos ali, era o bueirinho, e pensou assim, será que tem alguma coisa depois disso aí? E ele tentava vários dias, perdeu umas escaminhas, machucou a sua, como é que chama? A nadadeira, até que um dia, puf, o peixinho passou e foi por aquele bueirinho e caiu num riozinho e já começou a se surpreender porque a correnteza era maior, olhou, tinha plantas que ele não conhecia, flores que ele não conhecia e ele continuou a nadar, mas ele tinha que fazer força, mas ele era curioso e nadou e chegou no grande rio e daí começou a ver uns peixes grandes, o céu estrelado à noite era muito maior, pássaros que ele nunca tinha visto e ele continuou a nadar e chegou onde? No oceano. E lá ele encontrou a baleia, majestosa, o tubarão, a sábia tartaruga que começou a lhe falar das grandezas do oceano, de outras terras, de outros homens. E o peixinho ficou encantado. Mas ele parou. E os meus irmãos? Eu tenho que voltar, eu tenho que falar. E fez o caminho de volta. Passou pelo ralozinho e falou, pessoal, veja só. Outros animais, estrelas, árvores diferentes. Não, aqui nós temos tudo que nós queremos. Água, comida, o céu. Não chamavam ele de louco, perturbado, mentiroso, lunático e etc, etc. O peixinho tentou e falou, tá bom, né? Passou pelo ralinho e foi para o grande mundo. Só que veio uma grande seca. O que aconteceu? O lago secou. Os peixinhos morreram de fome, atolados na lama. O que é a simbologia dessa história, dessa lenda? Esse peixinho representa os espíritos que retornam para nos falar deste mundo e das suas verdades. E nós julgamos lunáticos, mentira, duvidamos. E estamos morrendo no lodo, na seca das nossas ilusões, das nossas dores. Morrendo à míngua. Nós nos comportamos como os verdadeiros mortos, porque negamos a nossa espiritualidade, a nossa essência, a nossa urgência em saber realmente quem somos, o que estamos fazendo aqui, as consequências desde já. Porque nós espíritas falamos muito no mundo espiritual, quando eu chegar no mundo espiritual, o mundo espiritual, gente, é aqui, é hoje. Os espíritos, eu sou espírito. Aqui está falando de nós. Mas nós estamos nos comportando como? O peixinho que vai, que luta, que quer saber, quer descobrir, ou aqueles que estão acomodados em comer, ganhar dinheiro, ter filhos, netos, passear, viajar. A escolha é nossa. Porque, sobretudo, nós retornamos o corpo físico para aprendermos a fazer as escolhas corretas. Uns mais rápido, outros mais demorado, porque Deus é justo e nos dá a liberdade de escolha para aprendermos. Depende de cada um de nós chegar mais rápido ou pegar os atalhos e demorar um pouquinho mais. Obrigada pela atenção de todos, que Jesus fique com todos nós.